Você já sentiu, no silêncio da sua alma, que o tempo está correndo implacavelmente contra você? Que as promessas que um dia te deram parecem cada vez mais distantes, quase como uma miragem trêmula no horizonte de um deserto escaldante? Imagine agora a figura de um homem que tomou a decisão mais radical de sua existência. Ele deixou tudo para trás: sua terra natal, o conforto de sua casa e a segurança de seus parentes, baseado apenas em uma voz invisível e uma direção. Esse homem caminhou centenas de quilômetros por vales áridos, enfrentou incertezas que fariam qualquer um recuar, e agora, sob o manto de uma noite fria, o silêncio parece gritar mais alto do que a sua própria esperança. Hoje, eu vou te contar a história de um encontro que mudou permanentemente o curso da humanidade. Não é apenas o relato sobre um homem velho e uma herança que parecia impossível. É sobre o momento exato em que o medo humano se choca com o poder do infinito. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu naquela noite solitária, sob as estrelas, explica muito sobre a sua própria espera e sobre o que significa, na prática, confiar quando o cenário ao seu redor é de absoluta escassez e silêncio. A poeira da longa jornada parecia ter se assentado não apenas nas roupas pesadas de Abraão, mas também nas camadas mais profundas do seu coração cansado. Ele estava em uma terra estranha, cercado por mistérios e por povos desconhecidos. A pergunta que martelava sua mente dia após dia era sempre a mesma, ecoando como um metrônomo: até quando, Senhor? Ele não era um homem de pouca fé, longe disso, mas era um homem feito de carne e osso, sujeito ao cansaço. O peso dos anos era uma realidade física e emocional, que ele não podia mais ignorar. Suas mãos calejadas já mostravam as marcas profundas do tempo, e o riso de uma criança ainda era apenas um som inexistente e doloroso dentro da sua tenda vazia. Foi justamente nesse cenário de profunda solitude e dúvida crescente que o extraordinário resolveu romper o silêncio ensurdecedor. De repente, a presença de algo infinitamente maior do que o mundo visível preencheu cada centímetro daquele espaço. Não veio como um trovão que assusta, mas como uma certeza absoluta que ecoou no âmago de sua alma. Não tema, Abraão. Eu sou o seu escudo protetor. A sua recompensa será extremamente grande. São palavras poderosas e inspiradoras. Mas Abraão, em sua honestidade brutal diante do Criador, não guardou para si o que estava sentindo. Ele não usou máscaras religiosas. Ele questionou. Ele olhou para o próprio vazio biológico e perguntou o que adiantaria receber uma grande recompensa se ele não tivesse um herdeiro para deixar o seu legado. O plano parecia falhar completamente diante da lógica humana e das leis da natureza. O herdeiro daquela casa, até então, era apenas um servo, alguém que vinha de fora. A dor de Abraão não era pela falta de bens materiais ou de ouro, mas pela falta de continuidade de sua própria linhagem. Mas o que vem a seguir é o que define a diferença vital entre o que os nossos olhos veem e o que é real no plano espiritual. A resposta que ele recebeu não foi um argumento teológico complexo ou uma promessa abstrata. Ele foi gentilmente levado para fora da tenda. Imagine a cena. A escuridão profunda do deserto, onde o céu é puro e sem as luzes das cidades. O firmamento era um manto negro, denso e cravejado de luzes infinitas que pareciam pulsar. Olhe para o céu agora, disse a voz majestosa. Conte as estrelas, se fores capaz de contá-las. Naquele momento místico, Abraão foi confrontado com a magnitude daquele que falava com ele. Se aquele que sustenta cada ponto de luz no cosmos dizia que sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas estrelas, quem era o tempo ou a biologia para dizer o contrário? O impossível mudou.
Ali, diante da imensidão do infinito, algo dentro de Abraão se quebrou e se refez. A Bíblia nos diz que ele creu. Ele não creu porque o filho nasceu naquele exato instante, mas porque decidiu que a palavra de quem criou as galáxias tinha muito mais peso do que a esterilidade do seu presente. Foi uma transição profunda de alma. A paz, que excede todo o entendimento, não vem da solução imediata do problema, mas da confiança inabalável na fonte que sustenta toda a promessa divina. Mas a história não parou apenas no impacto visual das estrelas. Havia um pacto de sangue a ser selado, algo extremamente profundo e sério. Abraão foi instruído a preparar um cenário de aliança milenar. Ele trouxe os animais, dividiu-os conforme o costume da época e esperou. A espera, como sabemos, é a parte mais difícil de qualquer história de fé. O sol começou a se pôr no horizonte, as aves de rapina tentavam descer sobre o sacrifício, e Abraão precisava espantá-las sempre. Quantas vezes na sua própria vida você preparou tudo, acreditou de todo o coração e agora se vê exausto, tendo que espantar os urubus da dúvida, do desânimo e das críticas alheias enquanto a resposta final não chega? O sol finalmente se pôs e um sono profundo, sobrenatural, caiu sobre ele. Um pavor e uma escuridão densa o envolveu por completo. Isso nos mostra que, mesmo no caminho da promessa, existem momentos inevitáveis que chamamos de noite escura da alma humana. Deus revelou a ele que o caminho não seria um mar de rosas. Haveria escravidão, haveria dor e opressão por séculos para seus descendentes, mas que o final de tudo seria de libertação e justiça plena. A promessa nunca foi um atalho para uma vida sem problemas, mas uma garantia absoluta de vitória no final do processo. Então, no auge daquela escuridão, algo sobrenatural aconteceu. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram sozinhos por entre os animais do pacto. Naquela cultura, quando duas pessoas faziam um pacto, elas passavam juntas por entre os animais, mas Abraão estava em sono profundo. Quem passou foi apenas o fogo divino. Deus estava assumindo a responsabilidade total e unilateral pela promessa. Ele estava dizendo ao homem cansado: eu farei, eu cumprirei. O peso desse destino não está mais nos seus ombros cansados, Abraão, está na minha fidelidade eterna. Naquele dia, as fronteiras da terra e da história foram fixadas. Abraão entrou naquela tenda como um homem consumido pela preocupação com o amanhã e saiu de lá como o pai de multidões, mesmo antes de ouvir o primeiro choro de um bebê. Ele entendeu que a jornada de fé é tão importante quanto o destino final. Essa história nos ensina que o seu tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparo estrutural. Se você está hoje olhando para o seu próprio céu estrelado e se perguntando se as promessas de Deus ainda estão de pé, lembre-se sempre de Abraão. O escudo dele é exatamente o seu escudo hoje. A fidelidade que selou aquele pacto no meio do deserto é a mesma força que sustenta a sua vida e os seus sonhos agora. Se essa história tocou o seu coração ou trouxe uma nova luz sobre a paciência, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem para quem precisa. Inscreva-se no canal Fé na História e ative o sininho. Lembre-se, quem prometeu é fiel. Até a nossa próxima aventura.